Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Hoje eu vou falar do seguinte, vou te explicar o que é um erro super comum, né, de várias pessoas, vários filósofos famosos aí, inclusive, na hora de tentar entender alguma coisa, gente. É a falácia que se chama egocentrismo metodológico. O que é o egocentrismo metodológico? É o interpretador observar uma característica dele e já atribuir essa característica àquele objeto que ele está interpretando, ou ao fenômeno, né? O que é um fenômeno? Algo que possa ser interpretado, um fato, né? Uma situação, alguma mudança de estado material ou troca de energia, isso é um fenômeno, né? E o observador é o sujeito, né? Um organismo vivo aí que tem a capacidade de interpretar fenômenos e criar conceitos. Então, como que acontece o egocentrismo metodológico? O sujeito ele percebe que ele funciona de uma certa maneira, né? Eu vou dar o exemplo de começo e fim, né? Aí ele vai observar alguma coisa, ele automaticamente já assume que aquela coisa que ele está observando possui essa característica que ele reconheceu nele. Então, por exemplo, o cara coloca a vida em termos de bom e mal. Ele fala, isso é bom, isso é mal. Então, a morte é má, a vida é boa. E aí ele vai observar essa natureza, né? Ele já coloca lá que o leão é malvado porque come a zebra. Só que na natureza, gente, não existe bom, mal, certo e errado, né? Os fenômenos são o que são e nós, sujeitos, colocamos adjetivos. Aí ele, por exemplo, ele observa um nascimento e uma morte, ele coloca já que o nascimento é um começo e a morte é um fim. E aí ele já assume que o universo nasceu, porque ele observou ali um ser humano ou alguma coisa nascer. Uma plantinha, né, que ele colocou a semente, ali cresceu. Só que, gente, o que existe não pode vir do que não existe, né? As coisas não vêm do nada, porque o nada absoluto ele nem existe, é só um conceito negativo. Então faz sentido eu assumir que toda a matéria-prima existente no universo seja eterna. Não teve uma adição de existentes do nada. Alakazam, pum, começou a existir alguma coisa, né? Então não há adição ou subtração de existentes. Se o que existe não pode vir do que não existe, a matéria-prima, com toda a matéria-prima contida no universo, é eterna. Então tudo que existe sempre existiu. Não houve começo nem haverá fim. O que nós observamos são mudanças de estados materiais e trocas de energia. Então você vê uma mudança ali e fala, lá, começou alguma coisa, lá, terminou alguma coisa, mas não é que eu estou adicionando ou subtraindo algo que existe, apenas observando uma mudança de estado. Então o egocentrismo metodológico vai acontecer quando você pegar alguma característica do sujeito e já colocar ela, né, como se fosse parte de uma coisa que você estiver analisando, sem que você tenha provado isso. Então, por exemplo, os seres humanos eles criam a noção de bom, mal, certo e errado. E aí ele já imagina que na natureza existe bom e mal, certo e errado. Porém, conceitos eles precisam de uma mente para que eles possam existir. Então, o conceito só existe dentro da cabeça de sujeitos, dentro de uma mente. E aí, o que é uma mente? É uma característica biológica evolutiva, né? A gente tem essa capacidade de armazenar informações, né? A gente tem a sapiência aí, a gente cria conceito como uma maneira de incentivar um comportamento ou inibir outro. Isso é uma característica que veio através de processos evolutivos, né, que a gente desenvolveu por processos aí de seleção natural, né, para que a gente sobrevivesse. Então, imaginar que o universo todo funciona dentro desses termos só porque eu observei no sujeito é um erro, é uma falácia. Todo o mecanismo de funcionamento do universo, né, faz sentido eu imaginar que ele funciona de uma maneira específica, inclusive que nós estamos dentro do mecanismo que o universo funciona. E não que o universo está condicionado
a maneira que nós humanos funcionamos é o oposto, né? O universo sempre existiu da maneira que ele é. Em determinado momento foi possível que humanos existissem dentro desse mecanismo de funcionamento que já estava lá, já era dessa maneira. Então, a gente meio que inverte, né, o funcionamento das coisas por uma falta assim, de análise mais específica, mais sincera. Então, quando você for analisar alguma coisa, tenta tomar cuidado se você não está assumindo alguma premissa ali, se já está assumindo que algo é bom ou mal, certo ou errado, sem ter refletido nesse conceito. Isso vai te dar uma certa leveza e vai te afastar de dogmatismos, entende? Tipo, o que é o dogma? Aquele conceito, aquela ideia inquestionável, que não pode ser questionada. Você quer buscar a verdade? Você vai ter que questionar absolutamente tudo. Você vai ter que começar com aquela brisa lá do René Descartes, né? Cogito ergo sum, penso logo existe. A partir dali você vai fazendo outras reflexões, né? Gostou desse vídeo? Ó, já deixa seu like, compartilha. Meu livro ele faz essa análise aí desde o comecinho, tá? Que é o Manual do Trouxa. Clica no banner aqui, tem o e-mail do canal. Você me manda um e-mail, também posso te enviar o PDF, tá bom? Beijo do trouxa.